E aí galera do Explica aí, Física, Thiago Ottoni com vocês para a gente falar hoje sobre um tópico bem bacana que aparece muito, mas não como conteúdo direto, mas aparece nas entrelinhas dos conteúdos de física. Coisa que infelizmente muita gente não dá atenção e na hora H acaba perdendo um probleminha ou outro numa conta, num arredondamento, porque não sabe trabalhar com os famosos algarismos significativos. Mas o que são algarismos significativos? Para começar, eu vou convidar vocês para fazer uma medida aqui de uma barra junto comigo. Vamos nessa? Eu tenho uma barra qualquer de comprimento desconhecido e estou fazendo a medida dessa barra utilizando duas réguas. Uma das réguas tem uma calibragem dividida com menos espaços, com menos precisão. A outra régua já tem mais espaços de subdivisão, ou seja, é uma régua mais precisa. Na primeira régua, no primeiro caso, a medida a gente vai ter que fazer a partir, óbvio, colocando-se a régua, zero da régua com o início da barra e até ver onde a barra completa a sua medida aqui na régua. Com um detalhe interessante. Na primeira medida, você percebe que a nossa régua avança e passa, bom, se ela tiver calibrada em centímetros aqui, passa dos 20 centímetros. Mas a gente não sabe exatamente qual é o valor dessa medida. Nós temos que fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? É quando você precisa fazer uma ideia geral de que medida você tem. No caso nosso, eu tenho a régua passa de 20 centímetros, mas ela está abaixo de 25. Aí cabe agora a questão do nosso bom senso. Qual medida que a gente vai fazer? Um valor que eu pensei aqui poderia ser 22 centímetros, entre 20 e 25, um pouquinho mais próximo do 20 e um pouquinho mais distante do 25. Caberia um 22? Bom, tem uma coisa interessante. O número 20, que entra aqui na medida, que seria o menor valor viável, você sabe que ele é o número correto. O 25 já seria extrapolado. O 22 é uma estimativa. Significa dizer que eu não tenho certeza desse número 2. Eu tenho certeza do primeiro algarismo que fecha a casa de quem? De duas dezenas. Mas eu não tenho certeza do segundo algarismo que entra a casa de quem? Da unidade. Poderia ser 22, alguém poderia fazer estimativa em 23, alguém poderia ser mais ousado ainda, dizer que é 22,5. Só que aí começam os problemas. O primeiro deles. O 20, o primeiro algarismo que define a dezena, é o algarismo correto. Nós percebemos que ela entra na casa de duas dezenas. Mas o segundo algarismo já é uma estimativa. O segundo algarismo já é conhecido como algarismo duvidoso. Nós não temos certeza dele. Então, como alguém poderia, para essa medida, atrever-se a fazer 22,5? Se nós temos a dúvida do 2... o 5 que vem depois é mais dúvida ainda. Então não é viável. Mas se a gente pega uma régua com subdivisões maiores, uma régua onde entram maiores o que? Subdivisões, a gente consegue fazer uma medida mais próxima do valor real. Ou uma medida pelo menos mais precisa. Nesse esquema com a próxima régua, eu venho até o 20 como estava antiga, só que ela tem mais subdivisões. Agora eu tenho certeza que é 20, aqui eu conto mais 1, mais 2. 22 agora passa a ser um valor extremamente correto. Só que aí entra um detalhezinho. Vamos tentar verificar o que acontece aqui. Então, pega aí, boy, traz pra cá, dá um zoom aqui nessa parte da tela, dá um zoom aqui, dá uma ampliação pra galera ver bem bacana, dá um zoom, pega aquele zoom aqui pra gente poder ter uma visão mais ampliada do que tá acontecendo. Só nessa regiãozinha aqui, ó, só aqui. Quando esse zoom está dado, a gente consegue perceber que, tirando daqui o númerozinho 21, 22, nós ficamos agora com a indecisão entre o 22 e o 23. Mas qual seria o próximo algarismo que a gente poderia acrescentar? Entre o 22 e o 23, uma tacada legal poderia ser o 22,4. Esse 22,4 já seria uma medida aproximada, mais próxima do real do que na antiga régua, que não era o quê? Milimetrada, da régua que não tinha subdivisões. Essa medida anterior acabava sendo 22, com 2 como algarismo duvidoso. Já nessa nova medida, nós podemos avançar para o 22, alguma coisa.
O 20 e o 2 já entram como algarismos corretos. O 4 que a gente fez a estimativa já seria o algarismo duvidoso. Só tem um detalhe. Nesse caso, quais são os algarismos significativos das medidas? Lembre disso. Algarismo significativo são todos os algarismos que você tem certeza que estão corretos, mas apenas o primeiro duvidoso. No caso de você fazer 2, 3, 4 duvidosos, não são significativos. Então, significativos quais são? Todos os corretos e o primeiro duvidoso que apareça. Ok? Qualquer algarismo significativo, no caso, tem que obedecer a quem? A esse critério. Significativos são todos os algarismos corretos, mas o primeiro duvidoso. Então, voltando para nossas medidas. No primeiro caso, eu tinha o valor estimado 22. O 2 é um algarismo correto, porque entrou na casa da dezena, da segunda dezena. Já aqui, o 2 é um algarismo o quê? Duvidoso. Eu não tenho certeza do 2. Poderia ser um 3. Nesse esquema, o 22 tem dois algarismos significativos. Dois algarismos significativos, dos quais um é o algarismo correto e o segundo é o algarismo duvidoso. Na nossa segunda medida, 22,4, agora são três algarismos significativos. 3. Esse 2 e esse 2 são algarismos agora corretos. O algarismo duvidoso passa a ser o 4. Então, essa medida tem 3 algarismos significativos. Então, lembrando, algarismos significativos são todos os algarismos corretos, mas o primeiro duvidoso que aparece. Então, lembre, todos os corretos, mas só o primeiro duvidoso. Algumas observações importantes. Quanto maior a precisão na medida, maior o número de algarismos significativos que o instrumento pode fornecer. Se você tem um instrumento de medida como uma régua muito mais subdividida, significa dizer que ela vai dar uma medida mais precisa. E se ela vai lhe dar uma medida mais precisa, você acaba tendo um maior número de algarismos significativos. Para medir a minha altura, por exemplo, eu poderia usar uma régua calibrada apenas em metros, de 1 em 1 metro. Você diria que eu teria 1 metro e alguma coisa. Mas se a minha régua tivesse, por exemplo, não só em metros, mas subdivisões em centímetros, o meu instrumento, a régua, mais subdividida, você poderia falar a minha altura agora com maior precisão. Mas se a minha régua tivesse subdivisões em milímetros, com maior precisão ainda você poderia fornecer o valor da minha altura. Em outras palavras, maior precisão na medida significa dizer que você aumenta o número de algarismos significativos nela, porque você reduz a margem de erro. No esquema nosso, zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo não são significativos. Aqueles numerozinhos cheios de casas decimais, 0,000, não são significativos. Os zeros que ficam à esquerda do primeiro algarismo significativo. Bom, no esquema, outra coisa, algarismos de potência de 10 não são significativos. A gente vai ter aqui uma amostra dessas duas observações aplicadas nos numerais aqui. Eu tenho o primeiro número, 9,62 litros. Esse número, 9,62 litros, ele está colocado, por exemplo, em algarismos significativos. Nós teríamos ali, no caso, 3 algarismos. Esses 3 algarismos seriam o 9, o 6 e o 2. Nessa medida, nós podemos supor que o 9 e o 6 são algarismos corretos e o 2 apresentado é o primeiro duvidoso. Então, nessa medida, nós temos 3 algarismos significativos, dos quais 2 são algarismos corretos. E o último que aparece, o 2, é o algarismo duvidoso. Na próxima medida, 5,8 metros. 5,8 metros tem 2 algarismos significativos, dos quais é o algarismo correto, que é o algarismo 5, e 8 é o duvidoso que aparece. Beleza? Mas o que aconteceria se eu pegasse os 5,8 metros e transformasse ele em centímetros? Bom, o que a gente pensa é que quando a gente transforma um número, no caso em metros, em centímetros, nós vamos ganhar alguns algarismos. Mas será que eles são significativos? Aí vem a questão. 5,8 metros equivalem a 5,8 vezes 10 elevado a 2 centímetros. 5,8 vezes 10 elevado a 2. Mas lembre, quando você transforma uma medida, mudando de quem? De unidade, correndo vírgula para um lado e para o outro, alterando quem?
potências de 10, essas potências de 10 não são significativas. Em outras palavras, nossa medida em centímetro continua com apenas 2 algarismos significativos, que seriam ainda o 5 e o 8. E o último caso entra naquela esquema de algarismos que têm muitos zeros à esquerda não são significativos. Nesse esquema nosso, a medida é 0,0037. Esses zeros que aparecem antes do primeiro significativo não são significativos. Então, na medida 0,0037, temos apenas 2 algarismos significativos, que são o 3 e o 7. O 3 sendo algarismo correto e o 7 tendo algarismo como? Duvidoso, ok? Na próxima aula a gente faz talvez exercício, ou quem sabe a gente fala ainda sobre algarismos e as operações. Aí fica ligado, emenda, porque operações com algarismos significativos são um complemento dessa aulazinha aqui show, beleza? Na próxima a gente segue.